Olá, alunos! Tudo bem? Eu sou Ernesto e vamos começar o nosso curso de Filosofia da Ciência. Bom, a Filosofia da Ciência é, obviamente, uma área dentro da filosofia. A gente vai ter que entender, então, pelo menos duas coisas. Primeiro, o que é filosofia e depois, como a filosofia é aplicada à ciência, como é que ela toma por objeto a ciência para formar essa área específica que é a filosofia da ciência. Historicamente, a filosofia da ciência é uma área recente dentro da filosofia. Ela começa mais ou menos no começo do século XX, ela tem então 100 anos, pouco mais de um século. Mas, obviamente, a ciência ou a reflexão sobre a ciência é uma coisa que faz parte da filosofia desde os primórdios, desde a antiguidade. Na verdade, se a gente for pensar, muitas das ciências particulares, por exemplo, a física, a psicologia, a biologia, foram, em um certo momento, parte da própria filosofia e se formaram por uma separação progressiva a partir daquilo que era a filosofia. Então, a relação entre filosofia e ciência é muito antiga. O que eu vou tentar explicar para vocês é um pouco, então, o que a filosofia faz, o que é a filosofia, e depois ver quais são os problemas específicos da filosofia da ciência. Se a gente for pensar no que é a filosofia, todos vocês têm uma certa ideia de que filósofos fazem um certo tipo de reflexão, um certo tipo de pensamento sobre certas coisas que são importantes ou relevantes. Mas, tentando ser um pouco mais específico, a gente poderia dizer que a filosofia é um tipo de disciplina que tem algumas características particulares. A filosofia é uma disciplina que investiga pelo discurso, um discurso que tem que ser argumentativo, reflexivo e crítico, aquelas questões que as ciências, justamente, mas também todas as outras práticas humanas não são capazes de responder. O que quer dizer isso? O que eu quero dizer com essa definição? Primeira coisa importante é que a filosofia é um discurso. A filosofia é uma coisa que a gente faz falando, lendo, pensando, mas depois externalizando, reproduzindo esses pensamentos através de palavras, através de textos. A gente não faz filosofia com experimentos, como a gente faz ciência, a gente não faz filosofia com pesquisas de opinião, como a gente pode fazer uma pesquisa política, a gente não faz filosofia com argumento de autoridade. Ah, tal sujeito diz tal coisa, então isso é assim. A gente faz filosofia justamente pensando por nós mesmos. Não de qualquer jeito, pensando, como eu disse, de um modo que tem que ser crítico, isto é, examinando pressupostos, examinando conceitos que muitas vezes a gente simplesmente aceita sem sequer se perguntar o que eles significam ou por que é que a gente está usando esses conceitos. A filosofia, além de crítica, ela é reflexiva. Ela olha para si mesmo e se pergunta sobre coisas que nós não temos a oportunidade de nos perguntarmos quando estamos agindo ou fazendo as nossas coisas no cotidiano. Um cientista não vai parar no meio de um experimento e perguntar-se, bom, o que eu estou fazendo? O que eu estou tentando obter com isso? É conhecimento? É alguma coisa diferente? Na filosofia, a gente pode fazer isso. E, finalmente, então, outro elemento fundamental que caracteriza a filosofia é que a filosofia é argumentativa. O que significa isso? Significa basicamente que em filosofia a gente tenta estabelecer certas coisas a partir da verdade de outras coisas. A gente tenta justificar o que a gente está dizendo, apresentar motivos, razões, explicações que levem o outro não simplesmente a saber que aquilo que eu estou dizendo é uma opinião, mas a gente tenta convencer o outro de que esta opinião é aquela correta. E para isso nós usamos então argumentos, motivos, razões, que é o que caracteriza esse discurso especial da filosofia. Para dar um exemplo para vocês, eu falei, olha, a filosofia tenta responder às perguntas que não são respondidas nem pelas ciências, nem pelas práticas humanas. E o que significa isso? A gente pode imaginar alguns casos bem simples para você perceber o que significa isso. Quando, por exemplo, a lei diz que se alguém roubar alguma coisa, ele vai ter uma certa pena, digamos 5 anos de cadeia, a lei me diz isso. Tem uma prática humana, que é o direito, que me responde o que acontece com alguém que rouba.
Mas imagine que alguém rouba, sei lá, 2 maçãs e o sujeito é condenado à prisão, fica lá 5 anos na cadeia. Eu posso me perguntar se isso é justo ou não, se essa pena é adequada, se foi a melhor solução ou não. Quando eu começo a fazer esse tipo de pergunta, eu não estou mais me perguntando, bom, o que diz a lei brasileira, por exemplo, sobre o roubo? Eu estou me perguntando o que é a justiça. E o que é a justiça é tipicamente uma pergunta filosófica, uma pergunta que a gente não pode simplesmente responder olhando para aquilo que as pessoas fazem. Algumas pessoas vão ter uma certa opinião e outras pessoas vão ter uma opinião diferente sobre como aplicar a justiça, o que é a justiça. E como é que a gente pode solucionar isso? A gente tem que solucionar isso pensando, discutindo, refletindo. Um outro caso que talvez tenha mais diretamente relação com a nossa disciplina tem a ver, por exemplo, com a própria prática da ciência. A ciência responde uma série de perguntas que são fundamentais. A ciência diz para a gente, por exemplo, como se formou o universo, como se dão os processos da vida, como nós podemos descrever os movimentos dos corpos. Mas imagine que eu quero saber, bom, e será que esse universo que é descrito pela ciência tem algum sentido, tem alguma razão de ser? Ou imagine que eu quero perguntar, que eu quero saber, o que significam esses conceitos que a ciência usa? A ciência fala, por exemplo, para descrever o movimento de tempo e de espaço. São os conceitos que a gente usa. Mas a ciência não responde para a gente o que é o tempo. Ela não diz para a gente o que é o espaço. Como é que é possível, já que a ciência nos diz isso, que o tempo tenha, por exemplo, surgido há 14,7 bilhões de anos atrás com um evento físico chamado de Big Bang. E, portanto, antes não tinha tempo. Se antes não tinha tempo, o que significa dizer, então, que alguma coisa aconteceu? Ela aconteceu fora do tempo? Ela aconteceu e criou o tempo? Bom, obviamente são perguntas que são difíceis, são perguntas que fazem um nó na nossa cabeça. E aquilo que os filósofos fazem é, basicamente, se debruçar sobre essas perguntas e tentar oferecer uma resposta. Uma das coisas que acontece é que muitas vezes a gente não consegue, de fato, oferecer respostas. Se a gente tivesse respostas, a gente poderia ir para casa, se aposentar e não precisaria mais trabalhar. O que a gente faz é, muitas vezes, então, simplesmente tentar entender quais são as perguntas certas e também tentar entender o significado dos conceitos que estão envolvidos quando a gente faz essas perguntas. Um outro jeito da gente pensar a filosofia é pensar que a filosofia faz uma espécie de esclarecimento conceitual. Ela pega esses conceitos que a gente usa o tempo todo, tempo, espaço, justiça, beleza, conhecimento, e tenta trazer à tona aquilo que a gente está realmente querendo dizer quando a gente usa esses conceitos. A gente tenta explicar o que é que está envolvido na aplicação desses conceitos à vida e à existência do ser humano. Agora que a gente já tem uma ideia, espero, do que seja a filosofia, uma boa pergunta é, bom, e como é que a filosofia pode ser aplicada, como é que ela pode se dirigir à ciência? Por que existe uma área dentro da filosofia que é não simplesmente filosofia, mas filosofia da ciência? Porque a prática científica, ela própria, traz uma série de perguntas importantes. Cientistas não fazem essas perguntas, eles simplesmente fazem ciência, praticam ciência. Mas quando a gente olha de fora, a gente vê que a própria ciência permite que a gente faça perguntas que a ciência não responde. Quando a gente quer saber, por exemplo, o que é ciência, o que separa a ciência, ou pelo menos a boa ciência, daquilo que não é ciência, ou daquilo que é má ciência, ou daquilo que é, um termo que a gente usa bastante, pseudociência, essa é uma pergunta que os filósofos tentam responder. Uma outra pergunta que a gente faz em relação à ciência é a seguinte: quais são os métodos característicos da ciência? Por que certas investigações podem ser chamadas de científicas ou de boa ciência e outras investigações que parecem com aquilo que os cientistas fazem não entram no campo da ciência? Será que tem um método que é característico da ciência? Ou talvez
vários métodos que são característicos da ciência? Bom, esse é um outro tipo de pergunta. Uma outra pergunta fundamental também, que tem a ver com aquela definição de filosofia que eu estava dando no começo, é a pergunta que diz respeito aos conceitos que são utilizados na prática da ciência, na explicação científica. Os cientistas usam o tempo todo uma série de palavrinhas, uma série de termos, cujo sentido a gente acha que é bem compreendido. Mas, como eu disse para vocês, muitas vezes é necessário esclarecer o que a gente quer dizer com as palavras que a gente usa. E a ciência tem um monte de conceitos, um monte de ideias que exigem esse esclarecimento. A gente, por exemplo, supõe que a filosofia se faz com a observação do mundo. A gente olha para o mundo e tenta responder certas perguntas. O que significa observar o mundo? É simplesmente eu, um sujeito qualquer, chegar e olhar para o mundo? Muitas vezes, essa observação do mundo usa instrumentos. E a gente, então, tem um tipo diferente de observação. O que significa, então, dizer observar o mundo? O que significa observação? Uma outra coisa que é típica da ciência é que a filosofia não olha simplesmente para a experiência. Ela faz com que a experiência responda certas perguntas de modo controlado, de modo específico. Ela faz experimentos, né? O que são experimentos? O que caracteriza um experimento e distingue um experimento de você simplesmente olhar para a experiência ou observar o que está acontecendo ao teu redor? Quais são os critérios que distinguem um bom experimento de um mau experimento? Então, outra pergunta fundamental é: em que consiste uma lei natural? O que são as leis que a ciência usa para tentar explicar a natureza? Bom, vocês perceberam que a gente tem um campo muito grande a percorrer aqui, tá? Então, dito isto, vamos passar esses nossos problemas e tentar apresentar para vocês algumas teorias. Vamos ficar por aqui nessa apresentação e acompanhe a gente na nossa próxima aula, que vai ser justamente sobre o que é a ciência.